Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida mais uma vez. Que a graça do Senhor esteja contigo. Que o Senhor fale ao teu coração em mais uma noite. Hoje pela manhã eu estive na igreja, na comunidade cristã Reconciliação com o pastor Eduardo. Foi bênção. Acabamos fazendo um culto lá profético. E se você que tiver um interesse, você pode acessar a comunidade cristã Reconciliação pelo YouTube e assistir a ministração de hoje de manhã que ocorreu lá, no qual Deus deu a palavra se crer e confiar, e ainda me deu, durante o louvor, enquanto eu estava na igreja, ele ainda me deu pelo menos umas 10 visões de coisas que ele iria fazer para aqueles que estavam ali presentes e para aqueles que também acompanhassem pela internet. Então, se você puder, você pode acessar essa ministração, esse culto de hoje pela manhã na igreja CCR. Amém? Então, obrigado mais uma vez e parabéns aí ao pastor Eduardo, que fez aniversário no dia de ontem. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa e a sua família. É um prazer ter uma amizade como a tua. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre restauração. Restauração. Eu não consegui mexer aqui no computador, que deu algum problema aqui, então de vez em quando eu vou colocar o óculos, tirar o óculos. Mas tudo isso é por causa da idade mesmo. Então a gente começa a parar de enxergar bem. Mas eu quero ministrar com os irmãos sobre restauração. Então, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, mas que você seja também um propagador aí da palavra de Deus. Amém? Enquanto isso, a gente está tentando controlar o Josh aqui também, mas está indo tudo bem. É graça de Deus, Deus é bom. Eu quero ler com vocês o livro ali que está ali no profeta de Sofonias. Eu quero ler para vocês Sofonias, que diz assim, ali no capítulo 3, Sofonias são apenas 3 capítulos. E eu vou ler para você o capítulo 3, que diz assim: Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Eu vou ler novamente aqui. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Na palavra aqui, restauração, que nós temos na palavra de Deus, nós vemos em vários momentos Deus restaurar o povo de Israel, restaurar a cidade de Jerusalém, restaurar, ele cita muito Sião, mas o contexto aí é outro, mas Deus fala para a gente com muita regularidade sobre restauração. Então eu peguei aqui do latim, a palavra restauração vem de restaurare, que significa arrumar, reparar, consertar. Mas, quando a gente pega a palavra pela raiz, você vê lá que ela começa com RE, re, de restauração. Um re significa toda palavra na gramática de português, praticamente na língua portuguesa, toda palavra que começa com re, ela está falando de algo que já aconteceu e vai acontecer novamente. Então, o re, ele significa de novo. E instaurare significa estabelecer, colocar no lugar. No grego vai dizer de estaca, de bastão, de fincar. Então, a palavra de Deus, ela deixa claro para a gente de coisas que, quando ele fala de restauração, ele é como se ele estivesse falando assim: vai voltar a ser o que era, ou se era algo que você produzia, ele está dizendo, você vai voltar a produzir, restaurar. Se era algo que
funcionava e não funciona mais, ele está dizendo que ele vai consertar, vai voltar a funcionar. Então, se era algo bom que aconteceu, Deus está falando assim, vai acontecer novamente. Será algo que acontecia e deixou de acontecer, Deus está falando assim, ele vai voltar a acontecer. Então, quando Deus fala de restauração da nossa vida, ele vai pegar aquilo que foi quebrado em nós, e ele está dizendo que eu vou fazer funcionar novamente. Então, ele vai restaurar. Então, se algo que foi quebrado, ele vai montar, reconstruir, ele vai restaurar isso que foi quebrado. Às vezes, isso, no caso aqui da Bíblia, você pode levar para vertentes bem diferentes, né? Ambíguas, né? Paradoxais. Então, Deus ele pode estar falando assim, eu posso fazer funcionar novamente o teu casamento, que não funciona mais. Eu posso fazer funcionar novamente a tua vida financeira. Eu posso fazer funcionar novamente a tua mente para os negócios, para que você tome decisões. Eu posso restaurar, por exemplo, a tua autoridade, que talvez por alguma razão você tenha perdido. Então, quando Deus fala de restauração na palavra de Deus, ele está falando de uma restauração completa. Amém? E no livro aqui de Sofonias, ele está dizendo então que Deus ele vem falar aqui sobre o futuro de Jerusalém. Então, se hoje Jerusalém não está bem, ele está dizendo que no futuro ele vai restaurar. E eu quero ler com os irmãos todos os passos que Deus foi dando, né, ou pelo menos alguns passos que Deus deu na restauração aqui do povo de Jerusalém. Amém? Então, que Deus nos dê sabedoria, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração e que Deus nos dê entendimento sobre aquilo que Ele vai mostrar, sobre aquilo que Ele vai fazer na minha vida e na tua vida a partir desta palavra. Amém? Então, continuando aqui em Sofonias, se eu for lá no capítulo 3 e olhar para o verso 11, vai dizer assim, naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Então, muitas vezes nós somos quebrados, não é por causa do inimigo, muitas vezes nós somos quebrados pelo próprio Deus. É aquele negócio que quando a gente está numa corrida e Deus fala, por aí vai dar ruim, não é bom ir por esse caminho, mas você não quer dar ouvidos e você gosta daquele caminho, então você continua ali firme e forte naquele caminho, mas Deus sabe que se você continuar talvez nesse ritmo, ou se você continuar nesse certo caminho, Deus sabe que as coisas não serão boas no futuro, ou muitas vezes até porque você antecipou algo que Deus só ia fazer mais para frente. Então, quando a gente entra numa corrida, entra numa caminhada, que Deus sabe que não é a melhor opção para a gente, ou pelo menos não para aquele momento, Ele mesmo vem muitas vezes e nos quebra. Ele faz o nosso sapato estourar, Ele faz o pneu furar, Ele faz o carro quebrar, Ele faz o que tiver que fazer para a gente parar. Então, aqui mesmo nesse texto, Deus está falando para a gente que Ele teve que fazer o povo parar porque o povo estava andando no orgulho. Quando a gente anda no orgulho, Deus precisa pôr um freio, Deus precisa colocar um breque, Deus precisa interromper essa caminhada exatamente para que a gente não seja envergonhado. Então, veja, parece que estamos passando vergonha hoje, mas na verdade a vergonha lá na frente, se tivéssemos continuado, ou se Deus tivesse deixado a gente continuar, talvez a vergonha ia ser muito maior, muito grande. Então, ele diz aqui no verso 11, que nesse caminho de restauração do povo, ele diz, naquele dia vocês não serão envergonhados
pelos seus atos de rebelião. Ele está falando assim, você decidiu seguir numa direção que eu não falei, você decidiu seguir numa direção que não teve um comando da minha parte, e quando a gente faz isso, é o mesmo que se rebelar contra Deus. Mas Deus está falando assim, mas eu vou restaurar você, e na minha restauração você não vai ser envergonhado. Mas se eu deixasse você seguir do jeito que você queria seguir, você seria brevemente envergonhado. Então ele diz assim, e eu vou tirar os que se regozijam em seu orgulho, nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. O que Deus está dizendo? Que quando estamos numa caminhada no santo monte dele, ou seja, a gente está fazendo algo, que imagina que está fazendo algo para ele, ainda assim tem que estar no ritmo de Deus e não no nosso ritmo. Então Deus, ele está dizendo assim, eu quebrando esse orgulho, eu vou deixar você mais manso. Você vai ficar uma pessoa mais humilde. E você sendo uma pessoa mais humilde, aí está falando, fica mais fácil conduzir a tua vida. É complicado para Deus conduzir a vida do orgulhoso. Porque o orgulhoso, ele tem que muitas vezes abrir mão da sua própria decisão. Mas o orgulhoso, ele sempre quer decidir tudo. É ele que quer fazer, ele quer que tudo seja no ritmo dele, ele quer que seja do jeito dele, ele quer que seja no lugar que ele escolher, ele quer que tudo seja conforme a vontade dele. E Deus, ele vem e quebra o orgulhoso, para até que o orgulhoso se torne humilde o suficiente para desistir de querer andar no próprio caminho e querer agora ouvir a voz de Deus para caminhar. Amém? No verso 12, nesse processo de recuperação, de restauração, Deus ainda diz, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Então o Senhor está falando assim, o Senhor, ele não anda com aqueles que não querem seguir os seus conselhos. Por quê? Porque o Senhor não obriga ninguém a andar com ele. Ninguém vai ser obrigado a andar com Deus. Mas ele espera que, se você decide andar com ele, ele espera que agora você ande no conselho. Então, no meio do povo que está com ele, quando ele percebe o povo ali, uma parte do povo que é orgulhosa e que quer andar nos seus próprios caminhos, o que Deus faz? Deus retira. Ele diz, eu vou retirar os orgulhosos do meio de vocês, mas os mansos e humildes andarão comigo. Ou seja, aqueles que verdadeiramente estão dispostos a andar. Então, quando nós somos quebrados no nosso orgulho por Deus, isto é bom. Significa que Deus não desistiu de nos tornar humildes para andar conosco. E ele diz que vai fazer aqui, ele fala assim, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Ele está dizendo, eu vou deixar aqueles que reconhecem que precisam de mim, que reconhecem que precisam da minha proteção, que reconhecem que sem mim eles nada podem fazer, que reconhecem que sem mim eles nada são. Eu vou deixar no meio ali comigo aqueles que decidirem que no seu coração de que são totalmente dependentes de mim, de que são totalmente dependentes de mim. Então, no processo de restauração, Deus, ele quebra o orgulho e ele chama para próximo de si todos aqueles que são humildes. Então, se Deus está aqui, se você tem sentido Deus quebrar o teu orgulho, ou seja, tudo que você está fazendo não dá certo, muitas vezes é Deus quebrando o teu orgulho até você parar e pedir ajuda para ele. Até você parar e pedir socorro. E para você parar e pedir ajuda para Deus e pedir socorro a Deus, é porque o teu coração está ficando humilde e dependente de Deus. Deus não gosta de pessoas independentes, Deus gosta de pessoas dependentes dele. Amém? No verso 13, Deus diz assim, o remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eu vou repetir. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Veja, no processo que Deus está fazendo na minha e na tua vida, Ele faz esse processo para que a gente tenha um caráter melhor. A gente costuma dizer, fulano de tal é sem caráter. Não existe ninguém sem caráter. Todo mundo tem caráter. Só que uns têm caráter bom e outros têm um caráter ruim.
Então, Deus, ele vai trabalhar, né, quando ele diz que ele vai tirar os orgulhosos e vai trabalhar só com aqueles que aceitaram o quebrantamento e se tornaram humildes, que se tornaram ali pessoas simples, ele está dizendo, eu vou pegar essas pessoas e vou transformar essas pessoas em pessoas justas. Elas não vão cometer mais injustiça. Ele diz assim, eu vou tirar a mentira da boca e do coração dessas pessoas, ou seja, a gente não vai mais mentir, a gente vai começar a falar a verdade. Muitas vezes, a gente, até para, sei lá, o ser humano tem algumas complexidades, e eu sou ser humano, então eu sei do que eu estou falando, mas a gente tem algumas complexidades, né, de que a gente sempre precisa aumentar aquilo, né, que aconteceu. Até quando a gente dá testemunha, às vezes a gente aumenta o testemunho, né? Você estava ali tinham lá 3 pessoas ali que Deus te usou e você falou do evangelho, e naquele dia ali as 3 pessoas levantaram a mão, e aí a gente sempre pensa assim na hora que vai falar, não, acho que 3 se eu falar não é tão impactante o testemunho. Não, pastor, mas na minha caminhada, olha, centenas, eu acho umas 300 pessoas mais ou menos naquele dia se converteram, porque parece que a gente quer sempre se sobressair. Isso é porque a gente foi criado num mundo de concorrência, de muita comparação. Então a gente quer sempre se comparar aos outros, e nessa comparação a gente quer sempre mostrar que é melhor que os outros. Nós não precisamos ser melhores do que ninguém, nós não nascemos para concorrer com ninguém, nós nascemos para obedecer a Deus, e se você obedece, ainda que no seu testemunho seja aquele o menor possível, você é um filho de Deus e igual para Deus como qualquer outro, porque Deus, ele não vai falar, puxa, esse filho é demais, esse filho não faz, não, Deus, ele trata a todos nós como igualdade. E aí ele diz aqui que ele vai tirar a mentira da nossa boca, ele está dizendo assim, na nossa boca não se achará mais o engano. Tipo, a gente não vai precisar mais enganar ninguém, a gente não vai precisar nem enganar nós mesmos, sabe? Eu diria que uma pessoa que foi tratada por Deus, tratada pelo Espírito Santo, essa pessoa, por exemplo, ela não se sente com a necessidade de contar vantagens. Essa pessoa, por exemplo, é aquela que quando ela for falar de Deus para você, quando ela for falar da palavra para você, essa pessoa, ela, por exemplo, ela vai falar das fraquezas dela e não ficar falando da fraqueza dos outros. Sabe aquele cara que liga no programa de rádio e tá falando ali de um problema que ele tem, mas aí ele liga no rádio e fala, olha, um amigo meu me pediu para eu ligar no rádio, porque esse meu amigo, aí o pessoal hoje até brinca, né? Fala, o seu amigo, conta aí do seu amigo, o que seu amigo tá precisando? Então, o meu amigo, eu não tô, é de mim, é do meu amigo, então, a pessoa que ela foi quebrada por Deus, ela não tem mais essa necessidade de querer ser superior aos outros. A Bíblia ensina pra gente que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, Deus trabalha no caráter. Quando Deus quer restaurar, Ele vai mexer no caráter de cada um de nós, para que a gente aprenda a ser dessa forma, uma pessoa que aplica a justiça, que não mente, só fala a verdade, que não deixa o engano sair de sua boca. Amém? No verso, ainda continuando, ele diz assim, eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Então, o Senhor está falando ainda mais 3 coisas aqui nesse processo que Ele quer fazer, que eu creio na minha vida e na tua vida de restauração. Então, o Senhor está falando assim, eu vou alimentar você, eu vou sustentar você. E Ele diz assim, e você ainda encontrará descanso. Ele está dizendo assim, eu vou dar descanso. Querido, eu aprendi que descanso não é aquele descanso porque trabalhamos muito, ou descanso porque não trabalhamos nada. Não, nós podemos estar trabalhando muito e estar descansado. E deixa eu te explicar essa doideira, essa loucura. Quando você sabe que está fazendo algo que é para o Senhor, que é para Deus, o teu trabalho ele se torna leve, porque você está fazendo aquele trabalho para Deus. Você não se deixa ofender, você não se sente ofendido, e você não se sente exausto e cansado. A Bíblia diz para a gente em Isaías 40 que Deus renovaria as nossas forças.
né, para corrermos como jovens, renovaria nossas forças como das águias. Então, o Deus, ele tem poder de dar esse descanso pra gente, e às vezes as pessoas pensam, descanso é deitar numa rede. Não, tem gente agora que passou o dia inteiro deitado no sofá, passou o dia inteiro deitado numa cama, passou o dia inteiro deitado numa rede, falando assim, eu vou descansar, mas a cabeça dessa pessoa está a milhão. É tanta preocupação que ela tem, ela está preocupada com tanta coisa, que ela mesmo deitada numa rede, ela não está descansando. Ela deve estar talvez mais cansada do que eu e do que você. Porque não é um descanso que vem de Deus. Mas o descanso que vem de Deus, mesmo quando você está se mexendo e não literalmente deitado ou parado, Deus te dá aquele descanso. Você faz algo para Deus e você vem totalmente renovado. Eu lembro de um jovem que ele falou para mim, ele começou a falar a agenda dele para mim. E ele falou assim, não, amanhã às 6 horas da manhã vamos fazer isso, aí e hoje até meia-noite a gente vai estar aqui, vamos fazer tal programação. E eu falei, cara, você não, quando eu me converti, eu falei, cara, você não cansa? E ele disse assim, ele falou, Max, eu não sei te explicar, mas quanto mais eu faço, mais renovado eu fico, mais animado eu fico. Então é esse descanso, não é um descanso que você para, é o descanso que você está se mexendo, não para de se mexer, mas você não fica exausto. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus com esse descanso. E aí ele está dizendo assim, sem que ninguém os amedronte. Sempre tem alguém tentando colocar medo em nós, ou uma pessoa física ou um espírito imundo. Ou uma pessoa física ou um espírito imundo. Sempre tem alguém tentando nos deixar com medo de alguma coisa. Mas será que vai dar certo? Será que é para você? Será que você vai conseguir? Mas ninguém deu certo até agora, você acha que vai dar você? Então tem sempre alguém tentando colocar medo. E o Senhor fala que nesse processo de restauração dessas 3 coisas, Ele fala do seu sustento, que Ele vai sustentar. Ele fala, eu vou te dar descanso, ainda que você esteja fazendo muitas coisas, e eu não vou deixar ninguém ficar colocando mais medo em você. Deus vai voltar a falar mais ou menos sobre isso mais para frente, mas Deus está falando assim, eu vou silenciar aqueles que vivem colocando medo em você. Amém? E queridos, isso faz uma diferença. Sabe quando a gente diz assim que a pessoa está perturbada? Quando a gente se sente perturbado, é porque a gente às vezes está ouvindo muitas vozes, é muita gente querendo colocar um freio em nós. Sabe a história do sapo que caiu no buraco? E ele está tentando pular para fora, mas é muito alto, ele não consegue. E aí, só que ele toda hora se afasta e pula, não consegue, se afasta e pula e não consegue sair do buraco. E aí os outros sapos estão lá em cima olhando e eles começam a ver que ele está se esforçando, mas ele não vai conseguir sair. E então os sapos começam a falar para ele, para de ficar tentando. E ele olhando aquele pessoal falando ali, lá em cima, para que você está cansado, não vai dar, para. E ele olhando, e quanto mais ele olhava as pessoas falando, você não vai conseguir, você vai ficar cansado, aí ele se afastava de novo e pulava, se afastava de novo e pulava, e ele olhava e as pessoas lá em cima gritando, todo mundo, para, não vai dar certo, você está se cansando, descansa. E ele então, ele ia para trás, até que chega uma hora que ele pegou um impulso legal e conseguiu pular, agarrar e pulou para fora do buraco. E aí ele agradeceu as pessoas que estavam incentivando ele a pular. Ele falou que se não fosse as pessoas incentivarem ele a continuar tentando, ele teria parado. E você não ouviu errado. As pessoas não estavam falando para ele pular, estavam falando para ele parar. Mas ele olhava para as pessoas e entendia que as pessoas estavam falando para ele pular. E quanto mais elas falavam para ele pular, mais força dava para ele. E aí depois se soube que o sapo era surdo. É isso, muitas vezes Deus vai tampar os teus ouvidos para você não ouvir os outros falando para você parar. E quando alguém falar alguma coisa, Deus ainda vai fazer você entender o contrário. Você vai tomar aquela situação de forma contrária. Você vai se sentir ainda mais motivado. Quanto mais gritarem, para, você vai pular, porque o Senhor é contigo. Amém? Deus te abençoe, querido. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra aqui, porque eu creio
que há pessoas que estão assistindo ou que ainda vão assistir, que precisavam dessa palavra. No verso 14, Sofonias ainda diz: cante, ó cidadão de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Então é como se o Senhor estivesse dizendo para você, comece a se alegrar, sabe? Gente, deixa de ser uma pessoa amarga. E como isso é difícil, porque às vezes eu me sinto limão, mas a gente precisa tentar deixar de ser uma pessoa azeda, ser uma pessoa mais alegre, mais animada, mas não dá, pastor, que o que eu vivo assim, é porque você está olhando para o problema. Comece a olhar mais para o alto, comece a olhar mais para Deus, coloca o louvor ali, louva a Deus, cante para Deus. Eu fico muito atento a todo tipo de louvor que me mostram, que alguém fala, pastor, você já viu isso aqui? E eu sempre vou atrás, porque às vezes é um louvor desse que eu pego e eu vou ficar semanas ouvindo esse louvor, e esse louvor vai me alimentar por semanas, e por semanas eu vou sentir alegria no meu coração por causa desse louvor. Então o Senhor está dizendo assim, cante, Ele está dando uma ordem, cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. No verso 15, o Senhor diz assim: o Senhor anulou a sentença contra você. O Senhor anulou a sentença contra você. Eu não sei se você sabe, mas todos nós já nascemos condenados. Eu não sei se você já ouviu isso, mas se não ouviu, está ouvindo pela primeira vez. Davi, ele diz assim que ele foi gerado em pecado. A Bíblia ensina pra gente que nós já nascemos com a semente do pecado. Então, o salário do pecado é a morte, ou seja, a condenação, fruto de um pecador, é a morte. E essa morte é morte eterna, morte para sempre separado de Deus. Então, nós já nascemos condenados. E o Senhor está falando assim, por causa dos nossos pecados. E o Senhor está dizendo assim, o Senhor anulou a sentença contra você. Porque quando veio Jesus, Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E ele ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o Senhor está falando assim, o Senhor anulou a sentença contra você. Sabe o que é isso? O Senhor está dizendo assim, você pelos seus atos, eu e você, pelos nossos atos, nós deveríamos ter sido já condenados pelo Senhor. Mas o Senhor está dizendo assim, mas eu te ofereço o meu perdão. É isso, quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, ele estava derramando perdão sobre todo aquele que se arrependesse. Então, se você se arrepende de tudo que você fez, que você sabe que não agrada ou não agradou a Deus, o Senhor está falando assim, eu estou anulando contra você toda a sentença que tinha por causa dos seus pecados. E Deus, ele está falando aqui para o povo de Israel, e eu creio que para mim e para você, eu estou anulando toda a sentença que eu tinha contra você. Eu estou perdoando todo o coração que está arrependido. E não vou deixar nenhum de fora. Ele diz assim, ele fez retroceder os seus inimigos. Eu não sei se você sabe, mas o que alimenta Satanás são os nossos pecados. Os nossos pecados são motivadores para ele, para continuar vindo contra nós. E uma vez que Deus anula a sentença, ele está dizendo, e ele fez retroceder os seus inimigos. Ele está dizendo assim, eu perdoando o seu pecado, os seus inimigos já não vão ter do que te acusar. Eles não vão ter do porquê ficar correndo atrás de você. Porque eles não vão encontrar a brecha para tentar te derrubar. Eles não vão receber o pecado que ele usa para se alimentar e para se fortalecer. Uma vez que a sentença foi anulada, então o Senhor está dizendo assim, você está perdoado, eu não vou te condenar. E se eu não vou te condenar, ninguém, nem Satanás mais pode te condenar. Ele diz assim, o Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio, nunca mais você temerá perigo algum. O Senhor está dizendo assim, eu estou fazendo os inimigos da tua vida recuarem.
Sabe quando está aquele exército grande, de repente o exército percebe que com quem eles estão lutando ali é muito forte, então alguém dá ordem para eles recuarem, recuem, e eles começam a gritar, recuem, e eles começam a ir para trás. O Senhor está falando assim, eu vou me colocar no meio de vocês, e agora o inimigo vai ver que eu estou no meio de vocês, e o inimigo vai recuar. Porque eu sei que alguns de nós, o inimigo praticamente aprisionou por causa das nossas próprias falhas, né? Mas ele teve, vamos dizer assim, a legalidade, né? Ele teve uma liberação legal da nossa parte de poder nos aprisionar. É quase que não foi Satanás que colocou uma cadeia, uma cela sobre a nossa cabeça. Não, nós que entramos debaixo da cadeia dele e da cela e ficamos presos lá. E o Senhor está dizendo assim, nunca mais você temerá perigo algum, porque eu estou fazendo seus inimigos retrocederem. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus, porque não tem coisa melhor do que a gente ter aquele tempo de paz em relação às guerras. Né, de que o Senhor, ele está falando assim, eu vou ficar no meio, eu vou ficar bem perto. Ele está dizendo assim, todas as vezes que o inimigo se levantar para lutar contra você, quando ele olhar para você, ele vai me ver, porque eu estou no meio. E aí quando ele me vir ali no meio de vocês, ele vai ter que recuar, porque ele sabe que não pode lutar contra mim. Amém? Amém? Ele diz assim no verso 16, naquele dia se dirá a Jerusalém, não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. Então o Senhor está dizendo assim, ainda que o inimigo se levante contra você, eu estarei no meio de vocês, ele não vai ter poder. E o Senhor está falando assim, não enfraqueça suas mãos, ou seja, não deixe de fazer o que você tem que fazer por causa do inimigo, porque ele não vai poder ir contra você. De novo, não deixe de fazer o que você tem que fazer por causa do inimigo, porque o Senhor está no meio de vocês e o Senhor vai proteger e Ele não vai deixar o inimigo atrapalhar mais você, porque o Senhor está falando assim, é isso que Ele quer dizer quando Ele diz, não enfraqueça a sua mão, ou seja, não pare de fazer o que você está fazendo, continue fazendo o que Deus mandou você fazer, porque o Senhor está falando assim, o inimigo está recuando, porque ele já viu que eu estou do seu lado, ele já viu que eu estou no meio de vocês. No 17 ele diz assim, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, poderoso para salvar. Esse salvar aqui, ele é literal. Ele é literal. É tanto salvar para de forma espiritual, mas ele está falando de salvar aqui no meio da terra de conflitos. Salvar de ataques aqui na terra, de ataques do inimigo. É o famoso livramento. Ele vai te livrar das armadilhas do inimigo. Ainda que o inimigo tente contra você, o Senhor está dizendo assim, eu estou no meio de vocês e eu salvo vocês de qualquer tipo de perigo. Salvar é sempre sinônimo de sinônimo não, mas sempre tem relação com perigo. Então, se há algum perigo contra você, contra a tua vida, contra o teu futuro, contra o teu ministério, seja lá contra o que for, o Senhor está dizendo, eu estou no meio de vocês para te salvar. Te salvar. E também salvar das garras do inferno. O Senhor diz, eu morri na cruz, Jesus morreu na cruz, para te salvar também das guerras do inferno. Antes eu estava lá no alto, mas agora eu estou no meio de vocês para te salvar. Amém? Amém? Ele diz ainda assim, você se regozijará, ou seja, se alegrará, você se alegrará com o seu amor, a renovará. Ele, está falando de Deus, ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Renovará é pegar algo e tornar. Renovar é pegar algo e tornar novo. É fazer algo ficar zero de novo. Então, o Senhor está dizendo aqui que Ele vai se alegrar em você. Você já viu isso? É Deus se alegrar com a tua vida. É Deus olhar para você e sorrir com satisfação, dizendo, eu salvei ela. Eu salvei você, eu salvei ele.
E Deus olhar e falar: rapaz, como valeu a pena eu ter salvo esta pessoa para mim. Eu não vejo a hora de ter um encontro pessoal aqui no céu com ela. Dela em espírito, poder falar comigo em espírito, na mesma essência. Amém? Aí ele diz assim: ele se regozijará em você, ou seja, Deus se alegrará por você, com o seu amor a renovará. E o Senhor está falando assim: e eu vou trazer uma renovação sobre você. Renovar é assim, você se sentir disposto de novo, você se sentir fortalecido novamente, é você se sentir animado, de forma literal, animado, com ânimo, é você se colocar de pé. Você que estava já meio que sem forças, de repente você se sente forte. Você que andava meio entristecido, de repente você está com alegria dentro do teu coração. É Deus se movendo numa renovação de dentro para fora, que é assim que Ele trabalha, de dentro para fora dentro de você. Ele trabalhando para que você de novo erga a cabeça, que de novo olhe para as pessoas sem sentir culpa, sem sentir vergonha. Você olhar para o outro sabendo que você é igual a qualquer pessoa, não é superior do que ninguém, ninguém é superior, mas você trata um ao outro ali com igualdade. Você não sente vergonha de olhar para alguém. O Senhor está falando assim: eu vou trazer renovo sobre você. Você vai se sentir animado para fazer as coisas que eram importantes e que talvez você deixou de fazer. Mas Deus te renova, sabe? Às vezes você tinha um violão lá encostado, que você nem encostava mais nesse violão, porque não se sente animado para fazer, e Deus te renova, e Ele vai te dar novas canções, Ele vai te dar uma nova disposição para voltar a louvá-lo. Você já nem estudava mais a palavra de Deus, a Bíblia, e agora você vai sentir essa vontade de novo, de ler mais a palavra de Deus, de se inteirar mais, ou seja, Deus vai trazer um renovo sobre você. Você já não tinha mais disposição para orar, e agora o Senhor vai tomar tempo da tua vida aí, você vai investir tempo com Deus em oração. O Senhor está falando assim: eu vou renovar, eu me alegro em você. E com amor, o Senhor está falando assim: eu não vou renovar de qualquer jeito, vai, funciona. Não, o Senhor está falando assim: vem aqui comigo, segura na minha mão, me abraça, me dá um cheiro. E aí o Senhor está falando assim: eu vou renovar você. A maior renovação que nós precisamos, ela não é física, ela é emocional. Uma vez que o nosso Deus nos renova emocionalmente, o nosso físico começa a ter reflexos do renovo. Como eu disse, o renovo de dentro é o emocional. Porque quando nós estamos mal, nós começamos a ficar mal no interior, nas emoções. E a gente fica tão mal que daqui a pouco começa a refletir em doenças no nosso corpo. Mas quando Deus renova, o efeito também vem. E aí o nosso corpo físico vai começar a despejar, a transbordar saúde, porque o nosso emocional vai bem. E aí diz assim: ele se regozijará de novo, ele se regozijará em você, com brados de alegria. Sabe o que esse texto quer dizer aqui, com brados de alegria? Deus está falando assim: eu vou me alegrar tanto em você, eu vou ser tão satisfeito em você, você vai me trazer tanta alegria, Deus falando, você vai me trazer tanta alegria no meu coração, que eu vou chegar a dar brados de alegria. Sabe brados de alegria? Sabe quando você dá brados de vitória? Brado é gritar. Sabe quando você grita de vitória? Infelizmente é o único exemplo que vem na minha mente agora, mas sabe quando você tem lá o seu time que você torce, o seu time do coração, e você está ali naquela angústia, e quando chega aos 45 minutos do segundo tempo, o atacante vai lá, chuta e faz um gol, e aquela angústia toda que você passou em 2 tempos, ela vai e você dá aquele grito, bem forte, mas você sabe que você está gritando de alegria. O Senhor, olha que interessante, o Senhor está dizendo que Ele vai gritar de alegria por causa da tua vida. Como se Deus falasse:
você chegou aqui. Como se Deus falasse, eu sabia que você ia conseguir. Como se Deus falasse, acabou. Agora as coisas vão mudar. Como se Deus falasse, você venceu. Como se Deus falasse, a vitória é tua. Então é como se Deus estivesse no lugar, esperando por você, e você está passando pelas lutas, tentando chegar até esse lugar. E aí quando Deus olha ali na distância, Ele vê você fazendo a curvinha, e quando Ele vê você lá longe fazendo a curvinha, então Ele dá aquele grito, bem forte. E Ele já diz para você, eu sabia que você ia chegar. Eu sabia que você ia chegar. Então é muito forte isso, pelo menos é forte aqui para mim, de que Deus se alegrará, comprados, se alegrará em mim e em você, comprados de alegria. Ele vai gritar de alegria. Verso 18 diz assim, eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhes pese como vergonha. Sabe, quando as pessoas não conhecem o propósito de Deus, às vezes elas tomam a decisão de se afastar de você. E aí outras pessoas começam a olhar para você com desdém, porque falam, mas ninguém quer ficar perto dessa pessoa. E aí o Senhor está dizendo aqui nesse texto, Ele diz assim, eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhes pese como vergonha. E o Senhor está falando, e eu vou trazer aqueles que já caminharam um dia com você, eu vou trazer essas pessoas de volta. É a palavra que o Senhor está dizendo aqui. No verso 19 diz assim, nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês. Nessa época, ou seja, o Senhor está falando assim, quando eu estiver fazendo essa restauração, eu vou agir contra todos os que pesaram a mão sobre vocês. Que não são só aquelas pessoas que falavam contra, mas são aquelas pessoas que trabalhavam para te impedir de caminhar. São aquelas pessoas que trabalhavam para te derrubar. São aquelas pessoas que elas agiam, faziam, elas não dormiam, como diz a palavra, elas não dormiam enquanto não fizesse mal para alguém. São aquelas pessoas que ficaram o tempo todo colocando pedras no teu caminho. São pessoas que ficaram te difamando. São pessoas que ficaram o tempo todo trabalhando para te destruir. O Senhor está falando assim, quando eu fizer esta restauração que eu estou prometendo para você, nessa época eu vou agir contra todos os que oprimiram vocês. O Senhor vai tirar de perto de nós o opressor. Aquele que trabalha para fazer a armadilha para os outros caírem. O Senhor está falando, eu vou tirar esse opressor. Ele diz ainda, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Sabe aquela história que você já deve ter escutado, que a pessoa ela é muito humilhada naquele lugar. E aí por causa disso ela precisa fugir e ir para outro lugar. Aí o Senhor está falando assim, quando eu te restaurar, eu vou fazer você andar por todos os lugares onde você foi envergonhado. Quando eu te restaurar, eu vou fazer você voltar em todos os lugares onde cuspiram, onde planejaram contra você, onde tentaram te derrubar, e estas mesmas pessoas, elas vão aplaudir aquilo que Deus está fazendo na tua vida. É uma restauração que Deus está falando aqui, é uma restauração absurda de completa. Absurda de completa. E aí ele diz assim que até aqueles que eram por algum defeito, por alguma deficiência, que as pessoas rechaçaram. Hoje eu assisti pela 28ª vez o filme Extraordinário, do menino que tem uma deformação no rosto, e eu assisti pela 28ª vez, brincando, né, esse filme, e chorei pela 28ª vez também, mas eu acho lindo as pessoas todas aquelas que tentaram lutar contra este menino, que é um livro, né, uma história real, que todas as pessoas que tentaram lutar contra esse menino,
de repente agora tiveram que aplaudir aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. De repente esse menino se torna o menino mais importante da escola, aquele que conseguiu amar e ser amado por praticamente toda a escola. Então é esse tipo de exaltação que Deus está falando. Não é exaltação de que eu vou lá e eu vou me vingar agora. Não, 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 não. Você vai lá, só vai fazer o que Deus mandar e a glória vai ser de Deus. Amém? Amém? Aí ele ainda diz assim, para finalizar, eu volto então ao versículo que eu comecei. Ele diz assim: naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa. Isso é restauração. Quando você perde algo, porque restauração também vem de estaca. Então, quando você é arrancado de um lugar, e aí você vai para lugares que não são próprios para você, Deus fala assim: eu vou colocar você de novo no lugar que você deveria estar. Eu vou estabelecer, restaurar. A parte ali de instauração é estabelecer. Estabelecer. O re é de novo, mas é Deus te colocar no lugar, te fixar no lugar. É Deus colocar você agora com autoridade, com legalidade, de forma legal. Você ter um envio de Deus, você ter um comando de Deus, e Deus te estabelecer neste lugar, Deus te colocar neste lugar, para que você seja uma bênção. Ele diz assim: eu vou ajuntar, para cada propósito, há pessoas aglomeradas nesse propósito. E ele está dizendo: eu vou ajuntar essas pessoas, e todas elas vão começar a trabalhar pelo mesmo propósito, pelo mesmo engajamento, pela mesma missão, andando e caminhando juntas na mesma direção. É como se o Senhor falasse assim: olha, eu sei que a sua casa foi destruída. Um filho foi para um lado, uma filha foi para outro, a esposa foi para um lugar, o marido foi para outro. E o Senhor está falando assim: eu vou fazer todos voltarem para o mesmo lugar. Eu vou restaurar. Um filho se perdeu, uma filha se perdeu, um avô que se perdeu, um pai que se perdeu, ou em drogas, ou em bebida, ou em coisas erradas, e o Senhor está falando assim: eu vou restaurar. E todo esse movimento de restauração, eu vou fazer eles voltarem para a mesma casa. Então, Deus ainda nesse texto diz: naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa. Eu vou fazer todo mundo se juntar de novo. Mas dessa vez, todo mundo com um caráter moldado, com humildade e mansidão. Ninguém querendo ser melhor do que ninguém, trabalhando juntos e unidos na mesma casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Ele diz assim, que pessoas de fora, pessoas de longe, pessoas de perto, pessoas de outros lugares, eles vão olhar para você e eles vão ver o que Deus fez na tua vida. Eles vão ver o tamanho da restauração que Deus fez na tua vida. E por causa dessa restauração, que está dizendo aqui, diante dos seus próprios olhos, ou seja, Deus está falando que vai fazer uma restauração que vai ser a olho nu, você vai ver, você vai enxergar a restauração de Deus. Então, quando Deus estiver fazendo esta restauração, Ele está dizendo assim, gente de longe vai ouvir falar do que Deus fez na tua vida. Gente de longe vai ouvir falar do que Deus fez na tua vida. E quando essas pessoas de longe ouvirem falar daquilo que Deus fez na tua vida, elas vão querer te conhecer, elas virão em nossa direção e elas vão honrar a Deus. Honrar, como diz o texto, honrar as nossas vidas. Sabe quando a rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão e levou lá muitos presentes? Ela levou lá uma comitiva com muitos presentes, com toneladas de presentes para entregar para Salomão. O Senhor está falando assim, as pessoas virão de longe para honrar você,
com uma comitiva, para querer conhecer você, para querer nos conhecer, para ver o que Deus fez na vida de cada um de nós. E que Deus te abençoe em nome de Jesus com esta palavra. Que você receba esta palavra no teu coração como Deus está falando da restauração da tua vida. Deus está falando da restauração da tua história. E você, a palavra, como eu sempre digo, ela é para quem essa palavra, pastor? Esta palavra é para quem a receber. Então, receba, em nome de Jesus, esta palavra no teu coração. E você diga com você mesmo, fala, Deus, esta palavra de restauração é para mim. É para minha casa, é para minha família, é para o meu ministério, é para minha vida, é para minha vida financeira, é para minha vida profissional. Esta palavra é para mim, eu recebo essa palavra para mim, é para a mudança do meu caráter, eu pego essa palavra inteira para a minha vida. Então, esta palavra é para todo aquele que a receber de todo o coração, crendo de que Deus está falando com você, que Deus está falando comigo, eu creio nisso. Que esta restauração, ela está já acontecendo e nós vamos começar a ver cada vez mais essa restauração se moldando, né, na nossa frente. Amém? Por problema no computador, como eu já disse, eu estou sem os pedidos de orações aqui. Eu só tenho um aqui que, como está no WhatsApp ainda, eu vou citar, que é o pedido da Sandra Nascimento. Ela parabeniza a condução pelo tema da palavra de Jó da semana passada, e pede aqui a parte 2. Ela também pede libertação de vícios da filha Thaisa, pede proteção a toda a família, Thaisa, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena, e pede também recuperação da saúde do senhor Edenilton, e que graças a Deus o senhor Edenilton, que ele estava orando, ele está em casa, ele teve alta, graças a Deus. Por isso e que Deus continue restabelecendo a saúde do senhor Edenilton. Eu te peço, eu vou pedir ainda aqui pela família da Laís e do Alessandro, pela casa deles, né, pela família como um todo. Pedir também pela saúde do João, do Josh também, que andou com 3 dias aí de febre, mas graças a Deus hoje não teve nada. E por todos os pedidos aí que vocês sabem da lista grande que nós temos, que eu tenho renovado de tempos em tempos, mas graças a Deus sempre tem bastante pessoas pedindo oração, e se você tem um pedido de oração, também pode encaminhar para nós, que nós vamos colocar na nossa lista e orar continuamente até que você peça para a gente parar de orar, até Deus atender o seu pedido. E também pedir pela Yasmin, pedir oração, Yasmin, para ela se firmar no Senhor, também pela irmã Jolaine, por questões físicas também, saúde, e eu recebi a notícia que já está melhor, então que Deus abençoe também. Pedir oração pela família, né, da irmã Crisonete, da Crisoneide, que perderam a irmã Dorinha, né, que faleceu recentemente, graças a Deus, faleceu nos braços do Senhor. E agradecer aos irmãos pelas orações aí pela nossa casa, pela nossa família. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pedido de oração, ó Pai, que está na lista, Senhor Deus, o Senhor conhece cada um deles, em nome de Jesus, esses novos que eu acabei de citar aqui, ó Pai, e se porventura eu esqueci de algum, ó Pai, eu também coloco nas Tuas mãos, Senhor Deus, porque o Senhor sabe, o Senhor ouviu o pedido antes que chegasse a nós, que o Senhor abençoe cada pedido, cada pessoa, ó Pai, que está aguardando e confiando na providência do Senhor. Assim eu abençoo cada um, ó Pai, que está ligado nessa ministração e que vai compartilhar, e que vai curtir, e que vai propagar, e por todos aqueles que ainda vão receber essa ministração, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Então, Deus abençoe a tua vida, que a graça do Senhor seja contigo em nome de Jesus. Amém.